Olá, boa noite, gente. Vou aguardar vocês chegarem. Não vou aguardar muito, tá? Vocês voltem um pouquinho a live. Quem perdeu o comecinho, vai pegando, depois, vai voltando depois, né? Estamos aqui mais uma vez. Eu estou com muita alegria, com muito orgulho, me sentindo muito honrada para finalizar a nossa série de lives Mentalidade Pastaia Empreendedora com uma querida, a Lorena. Para mim é uma incrível professora, maravilhosa, e ela vai trazer pra gente a definição definitiva do que é mentalidade. Ela vai nos explicar mais a fundo sobre isso. Nessa série de lives você pode ver vários especialistas falando sobre várias coisas relacionadas à mentalidade, e pelo menos eu aprendi muito e eu acredito que você tenha aprendido também. E hoje não vai ser diferente, mas eu vou me apresentar, que eu tô aqui falando, tagarelando, como eu brinco, com igual uma maritaca, e não me apresentei. Meu nome é Roberta Andrade, eu sou tecnóloga em gastronomia ou gastróloga, como vocês quiserem, e pastaia. Tenho 8 anos de produção de massas artesanais. E eu tô aqui no Instagram porque eu tenho uma mentoria para quem deseja empreender em massas artesanais, quiser entender todo o percurso, tudo que eu passei e se adiantar. Eu posso te ensinar, eu posso trazer você à luz do processo, né? E a Lorena vai até explicar sobre isso, sobre mentoria. Tá bom, gente? Então, eu vou convidar a gente, só lembrando, nas quintas-feiras, tá? Toda quinta-feira eu tenho live, eu trago eu falo sobre massas artesanais, tá bom? Eu te ensino a produzir massas artesanais. E tenho as aulas gratuitas na quinta-feira. E ontem foi fantástica. E se você quiser conhecer o meu trabalho e conhecer essa aula de ontem, que foi pasta e fagioli, para você que gosta de feijão, tá lá no meu feed, tá bom? E mais a série de lives com vários especialistas falando sobre mentalidade. E agora eu vou convidar a Lorena para ela poder se apresentar, que ela vai se apresentar de uma forma muito melhor para você, para te conhecer, tá bom? Deixa eu chamar aqui. Seja bem-vindo quem está chegando aí, a Cozinha da Pri. Boa noite, Pri. Oi, boa noite. Estou mudando aqui, estava ao contrário. Boa noite, querida. Boa Tudo bem? noite, que orgulho de receber aqui. É uma delícia para mim estar aqui com você. Uma alegria imensa. Olha só, eu mexendo aqui e apareceu o carrinho. Ai, meu Deus do céu, tá tudo maluco. Pronto, agora ficou certo. Uma alegria muito grande estar aqui com você, Beta. E ainda mais falando sobre mentalidade. E a gente vai conversar bastante. Muito bom. Certeza. Me ouve bem, me vê bem. Te ouço bem. Quase que eu falo, eu te ouvo bem. Te ouço bem, sim. E aí, pessoal, confirma aí pra gente se você tá ouvindo direitinho, se o som tá saindo direitinho, tanto o meu quanto da Lorena, para vocês ficarem à vontade. Eu acho que a minha luz está refletindo aqui muito no meu rosto. Eu só vou empurrá-la um pouquinho mais para trás. Pronto. Não modificou muito não, mas tá bom. Tá bom. É o que tem para agora, é o que tem para hoje. Não é? Não é? Com certeza. Aí pode se apresentar, Lorena, tanto para o pessoal que já te conhece, quanto para o pessoal, meu público que não te conhece.
Eu quero agradecer esse convite tão gentil, tão querido que você me fez e dizer assim para as pessoas que estão aqui presentes que estamos extremamente honradas com a presença de vocês. Gente, é uma sexta-feira, ponte entre um feriado na quinta. Eu disse para ela, eu disse assim, só vai estar aqui quem está querendo realmente muito falar com a gente. Isso é muito bom. Então, assim, nós honramos muito vocês que estão aqui e que vão assistir depois também, claro. Mas para a gente é uma alegria imensa poder transmitir um pouco do que a gente sabe, poder contribuir com reflexões. Eu sou Lorena Bezerra, eu sou mentora de mentores, eu estou nesta jornada de desenvolvimento de pessoas e de negócios há quase 30 anos, mas na internet, no Instagram, eu sou novinha, faz um ano. Então, assim, com alguns redirecionamentos, e isso é muito interessante, porque a gente começa a entender sempre que são desafios novos, e hoje eu tenho mentoria para desenvolvimento de pessoas e negócios e estou com um projeto novo, né, que eu percebi nesse momento de jornada, que as pessoas que tinham muita dificuldade da questão da comunicação, principalmente na questão das pessoas que tinham um pouquinho mais de idade, porque, assim, essas criaturas, assim, nativas digitais, vai apertando o botão e simplesmente acham que está tudo claro. E aí é a grande questão, e aí é uma questão de mentalidade. Por isso que eu já estou começando a falar sobre isso. Na mentalidade de quem é nativo digital, o apertar botão é tão natural que aquilo que é óbvio que precisa ser dito, não é dito. Que é, eu vou apertar este botão para colocar um filtro. Eu vou apertar aquele botão para centralizar a imagem, por exemplo. Mas quando a gente não é nativo digital, e olha que eu não sou das piores não, viu, minha gente? Que eu já sou bem moderninha. Por isso que eu estou numa... Né, Beta? Assim, são inúmeros cursos e mentorias na área de marketing digital que eu venho fazendo há 1 ano e 2 meses, que é esse tempo que eu estou no Instagram. E assim, eu aprendi muita coisa e tô aí com um projeto novo de contribuir com essas pessoas que estão diante dessa dificuldade. Por que que é tão difícil essas pessoas bem mais novinhas, nativas digitais, explicar, falar na nossa linguagem, né? Mostrar. Hoje eu estava assistindo a uma aula, aí, assim, uma parte, sabe? Uma fofoquinha. Eu estava tendo uma aula de mentoria sobre tráfego pago. Aí, assim, era uma aula de dúvidas. Eu fiquei assim, disse, meu Deus do céu, ainda tenho que aprender muito para tirar inúmeras dúvidas, porque tem gente que está nessa mentoria há 2 anos. Eu estou nessa mentoria recentemente. Então, lógico, eu tenho que me comparar é que comigo ontem eu não sabia disso e hoje eu sei. Mas eu vou me comparar para quem está estudando isso há 2, 3 anos, lógico que não vai dar bom. Então, vamos com a qualidade. Adoro fazer. Você está falhando para mim. Não sei se sou eu que estou ruim. Eu vou... Para mim, você está falhando para mim também. Mas é pouquinho. Eu acho que dá para a gente ir, por enquanto, tranquilo. Queria só levantar uma coisinha que é muito interessante, que aconteceu comigo. Essa questão da internet, né, do mundo digital, eu era realmente analfabeta digital. O máximo que eu usava era o Facebook. Tem também mais ou menos 1 ano, né? Vai fazer 1 ano que eu entrei no digital. Eu não tinha nem Instagram, só tinha Facebook, já tinha anos, mas eu quase não mexia. Tinha gente que falava assim, nossa, Roberta, você tá aí ainda. Quase assim, você não morreu, né? Quase isso. E quando eu comecei a estudar, eu fiz um monte de curso de marketing digital.
No entanto, foi dificílimo porque nenhum explicava o óbvio que você está falando. Ninguém explicava o botão, né? Ou seja, a gente tem que receber aquele monte de conteúdo, mas o botão ninguém explicava. Mas mesmo assim, fui fazendo. E aí eu pedi ajuda para minhas filhas. Elas até me ajudavam, mas aquela impaciência de parecer que aquilo é tão óbvio, porque como elas nasceram nesse mundo, para elas é tão natural, tão, né, parecia ilógico para elas terem que me explicar que aquele botão é isso. Então, assim, essa geração não tem muita paciência com a gente. Que tem uma certa dificuldade para começar, tem essa. E eu acho fantástico você trazer esse conteúdo para as pessoas que têm uma idade um pouquinho mais avançada. Ou assim, eu tenho 41 anos, gente, mas eu nasci, né, na transformação, no trajeto ali. Mas isso não quer dizer que eu tenho afinidade. Eu não tenho afinidade com a internet, eu não tenho afinidade com o mundo digital. E eu tenho menos de um ano aprendendo isso, igual a Lorena. Estou na mesma caminhada que a Lorena. A gente faz parte da mesma mentoria, né, Lorena? E a gente está aprendendo junto também. E o óbvio, realmente, por isso foi tão incrível. Eu quando estava pensando no tema, tem tanta coisa para a Lorena falar, para a Lorena trazer para vocês. O conteúdo dela é maravilhoso, é incrível, gente. Eu queria assistir mais, eu queria desfrutar mais dessa mulher maravilhosa, do conhecimento dessa mulher. Mas a gente sabe que o tempo da gente é reduzido e a gente fica correndo para lá e para cá. Mas sempre quando eu vejo ela tá no ar, eu corro lá para assistir pelo menos um pouquinho desse conteúdo maravilhoso. Mas eu falei, gente, o que eu vou extrair dessa mulher? E aí me veio justamente por esse jeitinho dela, eu falei assim, ela já fala o óbvio. E ela vem com essa mensagem do óbvio. Então eu vou trazer um tema óbvio. Porque a gente está falando sempre sobre mentalidade, mas provavelmente existem pessoas que vão falar assim, o que é o raio da mentalidade? E aí, gente, a Lorena vai trazer de uma forma tão linda que eu tenho certeza que ela vai trazer pra gente. Ai, adorei o raio da mentalidade. Amei. É bem por aí. E aí, assim, maravilhoso. Quando eu estava conversando com a minha mentora, se eu botava o projeto 40 mais ou 50 mais, ela disse, não, coloca 50 mais para dar ênfase. Mas eu tenho certeza, porque eu tenho mentorada de 35, 45, 40 anos, que a grande questão não é só o pessoal de 20 anos que não tem paciência, cursos que simplesmente não estavam atentos a isso. Sim. Então, partiam do pressuposto que a gente já sabia, porque era intuitivo. É intuitivo para quem? É fácil para quem? Então, até outro dia eu fiz um Reels assim, sabe? Nessa vibe de brincadeira. Tipo, não estou conseguindo fazer isso aqui. Filho, me ajuda. Ah, mãe, isso é muito fácil. Oi? É fácil para quem? Qual é o ponto de referência desse fácil? Para mim, falar sobre mentalidade, para mim, que sou mentora há muitos anos, que tenho uma formação, que meu mestrado foi a primeira turma no Brasil a ter uma formação em mentoria, para mim fazer mentoria, desenvolver as pessoas, pegar na mão das pessoas, levar para os objetivos delas, é muito fácil. Mas eu tenho certeza que isso não é fácil para muita gente. Então, a gente precisa ter esse ponto de vista de qual é a perspectiva, de onde você está olhando. E aí, vamos pensar no que danado é esse raio, amei, o raio da mentalidade. Gente, é o seguinte, eu estava dizendo para vocês, eu adoro fazer metáforas muito simples para a gente entender. Porque é aí que a coisa anda. Quando a gente nasce, a cabecinha da gente é como se tivesse assim, eu gosto de fazer, pense nessa ideia, uma parede branca cheia de gavetinhas.
elas não estão vazias. Elas estão ali com algum conteúdo, porque quando você estava na barriga da sua mãe, você ouvia barulhos e você registrou. Você tinha sensações e você registrou. Você ouvia música e você registrou a sensação de ouvir um rock ou uma música clássica. Você não sabia o que era rock, você não sabia o que era música clássica, mas você registrou uma sensação. E aí você foi ouvindo a voz da sua mãe, do seu pai, das pessoas, e você foi sentindo. Teve dias que sua mãe estava super bem disposta, pode ser que um dia ela estivesse mais indisposta, gripada, e isso tudo foi sendo registrado. Então, assim, você já nasce com essa parede cheia de gavetinhas com algumas coisinhas. Ao longo de sua vida, tudo o que você vivencia, onde você estudou, com quem você namorou, com quem você conviveu, quem foram os seus amigos, o bairro que você morou, a escola, a faculdade, se fez faculdade, se não fez faculdade, tudo isso você vai jogando ali informações. Você vai jogando no automático. E as informações vão sendo colocadas ali, e isso tudo forma a sua mentalidade. Só que mentalidade é feito o nariz. Eu não vejo o meu e você não vê o seu, mas eu vejo o seu e você vê o meu. Tá tão dentro da gente que o que é mentalidade? Que raio é isso? É a maneira que a gente vê o mundo. Eu gosto de brincar. Eu digo assim, é o óculos da gente. Se a gente tem... Cadê? Não sei. Eu estava com o outro, troquei por esse, mas deixei lá na sala. Pronto. Então eu tiro um óculos e ponho o outro, é como se eu estivesse assim, olhando o mundo por um outro ângulo de visão. A maneira que eu estudei, a maneira que eu vivi, a maneira com que minha mãe e meu pai me criaram, com que eu convivi com a minha irmã, com quem eu tive amizade, com quem eu tenho amizade desde os 5 anos de idade. Eu tenho uma amiga que eu tinha 3 anos de idade, ela tinha 5, a gente é amiga até hoje. Né? Então, assim, tudo que eu passei na minha vida, de bom, de desafiador, de difícil, as coisas foram sendo colocadas nessas gavetinhas e esta grande parede de gavetinhas formam a maneira que eu vejo o mundo. É a minha mentalidade ou o meu modelo mental. Não é nem certo, nem errado. É apenas o meu modelo mental. Qual é o grande problema disso? Agora eu vou inquietar vocês. E vou porque essa reflexão eu trouxe essa semana para meus mentorados. Gente, o universo é infinito. O que você acha, Beta? Você acha que o universo é infinito? É difícil, né? Uma pergunta... Capciosa. Capciosa. O que a gente ouve falar? O que a gente ouve falar? A gente ouve falar o quê? Que é infinito, né? Que é infinito. Pois é. A gente ouviu falar que o universo é infinito a vida inteira. Só que agora, os físicos, os cientistas estão comprovando que o universo está se expandindo. Se ele está se expandindo, como que ele é infinito? Exato. Tinha mais espaço para ele crescer. Exatamente. Maktub, matei a charada. A nossa mentalidade é só a maneira que a gente vê o mundo. E a gente, a princípio, acha certo. Ninguém acorda assim, ai, bom dia, vou fazer um monte de besteira hoje. Ninguém faz isso, mas a gente faz um monte de besteira. A gente dá umas mancadas com a gente mesma. Mas ninguém diz assim, hoje eu vou pegar meu dia para fazer procrastinação. Não. A gente diz assim,
Meu dia vai ser ótimo, serei produtiva, vou fazer meus vídeos, vou atender meus clientes, vou fazer minhas pastas, vai ser tudo maravilhoso. Perfeito. É desse jeito. Aí chega no final do dia e fala assim, como assim? O que é que eu fiz hoje? Tô Exatamente. morta, cansada, exausta e não estou me sentindo produtiva, não estou me sentindo legal. Aí, o que é que acontece? Quando acontecem essas coisas, que a gente não presta atenção no feedback das outras pessoas. Lógico que não é qualquer pessoa, você tem que dar autoridade para a pessoa te dar feedback. Por exemplo, um mentor, um amigo, uma pessoa que te quer bem, que tem uma visão estratégica do mundo. É muito bom para te dar feedback, mas não é qualquer um, qualquer um. Eu sou muito clara nesse ponto, porque não é a minha opinião, a minha opinião, a sua opinião, não é a sua opinião. Vamos respeitar, beleza. Mas feedback é uma coisa boa para você pensar, não é para você se martirizar. E aí, pouco antes da gente começar, eu estava falando que eu estava respondendo umas caixinhas. E aí nem consegui, porque essa semana foi bem corrida, desafiadora, e aí foi muito interessante que teve assim uma pessoa, como lidar com a rotina. Gente, é muito mais fácil lidar com a rotina do que lidar com o imprevisto, que era uma outra pergunta. Aí eu botei lá, porque vamos lá, como é que o nosso cérebro funciona? Ele quer estabilidade, ele não quer sair da zona de conforto, do conforto, desculpe. O que é a zona de conforto? É aquilo que a nossa mentalidade vê como está certo. As caixinhas que a gente viveu, as experiências que a gente teve, os conhecimentos que a gente construiu, as informações que a gente adquiriu. As nossas crenças. Então, o nosso modelo mental acha que aquilo é certo, então a gente vai ficar naquela zona de conforto que aquilo ali é o certo. Beleza. Aí vem alguém e diz assim: não acho que isso é o mais adequado. Se você valida a opinião daquela pessoa, você vai refletir. Não é para você se chicotear. Quem tem um modelo mental de extremo perfeccionismo vai se machucar muito, vai dizer assim, não, mas eu estava fazendo o meu melhor. Você sente isso, às vezes? Você estava fazendo o seu melhor. Exatamente, é desse jeito. É desse jeito, Lorena. Aí você diz assim, mas eu estava fazendo o meu melhor. Certo, mas o seu melhor, naquele momento, não foi o suficiente. E eu não vou dizer que está tudo bem, porque você está incomodada, porque você gostaria de ter mais. Mas você precisa dizer para você mesmo que é natural as pessoas falharem. Você precisa ter maturidade para lidar com as falhas, porque senão você vai estar sempre pulando etapas. Eu falhei aqui, não quero mais isso, então eu nem experimento mais isso. Oi, Ellen, oi, Vera, sejam bem-vindas. Eu nem experimento. É o que a gente chama de mentalidade fixa. É aquela, eu não vou fazer porque eu tenho a probabilidade de errar. E eu não sei lidar com erro, eu não sei lidar com frustração. Então, eu vou atribuir a responsabilidade para o outro. Então, é melhor eu nem tentar. Isso aí é uma mentalidade fixa. O que é uma mentalidade empreendedora? É aquela que diz assim: eu sei que eu posso me desenvolver. Então, se eu posso me desenvolver, eu vou passar por momentos em que está errado o que eu estou fazendo, que não está legal, ou que pode melhorar, ou que eu não fui estratégica o suficiente, porque até eu não tinha informação suficiente. Então, essa mentalidade de aceitar feedback, aceitar falhas, de lidar com a frustração, de sair da zona de conforto, é uma mentalidade empreendedora. Porque a gente faz isso há 1 ano e pouco na internet, mas a gente faz isso na vida toda. Exatamente. Isso é muito interessante, Lorena, você falando. Eu gosto muito, gente. Eu gosto muito de ouvir a Lorena, dá vontade de não nem falar. Porque eu passei por esse processo de uma forma muito forte,
porque eu com 37 anos, e assim, graças a Deus, depois eu vi e falei assim, eu não sou exclusiva, não, tem muita gente, e eu acho legal da nossa geração, né, dos 40 aí, que pararam, foram casar, foram viver uma vida, pararam de estudar e agora estão voltando. Não só dos 40, eu tinha uma senhorinha da idade da minha mãe, senhorinha, não acho senhorinha com 50 e poucos anos, não é senhorinha ainda não. Mas com 50 e poucos anos na minha turma e a gente dividindo sala com garotada de 20 e poucos anos. E eu falei, puxa vida, né? Vamos abrir aqui a mente. E foi desafiador, porque eu enfrentei justamente, eu saí do meu conforto, né? Do meu quentinho, do meu lar, onde todo mundo me compreendia. Todo mundo sabia as minhas intenções, que isso é muito interessante, as intenções que a gente tem. Mas aí a gente vai para um local onde ninguém conhece as suas intenções, ninguém sabe quem você é, ninguém sabe, as pessoas te julgam, né? Não um julgamento ruim, tá, gente? Não estou falando de julgamento ruim, de apontamento, mas te julgam da maneira que você age. E aí eu comecei a perceber um espelho, eu comecei a colocar um espelho na minha frente e perceber como eu era vitimista, como eu era chorona mesmo, uma pessoa chorona, como eu era uma pessoa que achava que se autodepreciava, porque achava que era assim, eu só acontece comigo, e nesse processo eu fui vendo que isso se achar melhor do que os outros, tá na mesma linha de raciocínio, né? Ou seja, eu sou tão diferente que as coisas ruins só acontecem comigo. E eu fui vendo que todo esse processo, e aí eu fui identificando, não só na minha vida, na minha mãe, na minha filha, nas minhas filhas. E aí, a minha transformação, hoje, inclusive, ajuda muito a minha mãe e ajuda muito as minhas filhas, porque foi o processo da mudança de perceber que a minha mentalidade não é que é ruim, mas não estava adequada. Não era adequada, porque dentro da minha casa, da minha família, aquilo ali era algo que não afetava a minha convivência, não era algo agressivo. Quando eu fui para fora, quando eu saí do meu conforto, aquilo começou a ser latente, aquilo começou a ser agressivo no ambiente em que eu vivia. E eu percebi que eu não poderia, não daria certo eu conviver daquela maneira. Porque a gente olha para o narizinho dos outros, como a Lorena falou, né, gente? A gente olha para o nariz dos outros, mas a gente não vê o nosso. Então é muito mais fácil falar assim, mas ela não me compreende, mas ela não sabe quem eu sou. Só que isso no final não funciona, porque o único poder que a gente tem na mão de mudança, de transformação é a nossa. Eu só posso mudar a minha, eu não posso mudar minha filha, eu não posso mudar minha mãe. Eu posso até ajudar a mudança quando a minha transformação é tão bonita, transformadora, edificante, que incomoda os outros. Peraí, você mudou, isso é legal, eu também quero isso para mim. E foi o que aconteceu com a minha mãe, com as minhas filhas. Elas começaram, ai, gostei disso, peraí, mãe, vem cá, peraí, filha, né? Então, tem muito a ver com o que a Lorena, que você está falando agora, né? Que a gente percebe. Na verdade, agora eu consigo ver os nomezinhos que as coisas têm, né? Que é aquela vivência que a gente vai se transformando ao longo do tempo, a mentalidade que a gente vai trabalhando e adquirindo para se adaptar àquela condição que a gente está vivendo. Lorena, passo a bola para você, porque eu fico encantada. Continua aí, que eu já estou aqui, ó, animadérrima, aprendendo muito contigo. Oh, coisa boa. E eu com você também. Você trouxe um exemplo tão bom, porque você trouxe a possibilidade de eu dizer, veja, ela percebeu que a mentalidade não estava adequada. Mas primeiro, para ela perceber que a mentalidade não estava adequada, ela precisou tomar consciência que tinha uma mentalidade. Porque a gente está tão no automático da vida que a gente não para pensar. Então, se eu não paro para pensar e fico no automático, eu não vou nem questionar as minhas certezas. A minha maneira de ver o mundo vai ser sempre a certa.
Então, na hora que eu entro num contexto que me dá a possibilidade de me questionar por que, que a mentalidade não estava mais adequada, porque ela estava mudando. Não é que estava errada, porque quando ela se transforma em uma outra pessoa, a mentalidade também vai mudar. Aquelas caixinhas, ela vai usar outros elementos que estão ali, o que ela vai colocar ali, e que é que alguns outros ela vai deixar lá no fundo da gaveta, que não interessa mais. Viveu, viveu. Passou, está ali registrado, está. Mas eu não quero mais usar esse registro na minha vida. Então, a mentalidade, ela deixa de ser adequada para você, no seu momento, que você mudou. Porque não é o outro que vai dizer, olha, essa mentalidade não é boa para você, não. É você mesma que vai se sentir incomodada. Vai dizer assim, peraí, eu estou muito limitada nisso, eu não estou vendo o mundo somente de um jeito, do meu jeito, tudo certo é o meu. Então, assim, será? Gente, se eu acho que todo o mundo é certo, tava com saudade, Verinha. É, eu também. Para semana tem live. Essa semana teve, só que eu tô aqui na casinha da Beta, mas eu avisei lá. Quando eu fico, às vezes, assim, dando imersão de mentoria, fazendo hot seat de mentoria, então, às vezes, eu dou uma falhadinha. E aí, gente, isso tá errado, mas eu assumo. A minha live normalmente é na quinta. E ontem eu me permiti. Estava com uma crise de alergia desde ontem. Menina, antes da gente começar, eu estava com o rosto vermelho. Eu tomei 2 antialérgicos, porque assim, tive uma crise de espirro. Aqui em Recife está muito quente. Um mormaço. E eu sou alérgica ao meu suor. Então, assim, eu estou aqui no ar-condicionado 16 graus para poder não estar suando, porque aí eu tive uma crise alérgica desde ontem, que eu estou nesse perrengue. Aí eu disse, ontem eu não fiz live. Mas assim, é aquela coisa de se permitir. Eu não tinha anunciado, era tipo da coisa. Todo mundo sabe que na quinta-feira normalmente tem live. Mas eu nem anunciei, porque eu tava. De manhã eu disse assim, gente, hoje eu tô me dando folga. É a segurança. E aí a questão que. Vamos lá, juntar com a questão da mentalidade. Eu estava mencionando que eu respondi algumas caixinhas que, por coincidência, pela mão de Deus, porque as coisas acontecem na energia das pessoas, vieram muito a ver com mentalidade. Então, uma pessoa perguntou sobre como lidar com a rotina e uma outra pessoa perguntou como lidar com o imprevisto. E foi muito interessante, porque essa semana eu tenho um exemplo maravilhoso. Eu faço mentoria com um grupo de uma grande empresa de TI, com desenvolvedores e que estão se preparando para a liderança. Então, assim, é um pessoal extremamente ligado à tecnologia, exigente, essa coisa toda. E essa quarta de manhã, eu tinha mentoria com esse grupo. E esse grupo em especial era o primeiro momento com eles. Que são vários grupos. E aí, assim, o que aconteceu? Veja, pausa, vou voltar. Quando eu respondi o imprevisto, eu disse assim, você para lidar com o imprevisto tem que ter uma mentalidade flexível, tem que ter segurança e tem que ter criatividade. E abandonar o perfeccionismo. Depois que eu respondi isso, eu me lembrei dessa situação. Aí na quarta-feira, estou começando a mentoria. Simplesmente o meu computador deu pau. Acontece, acontece. Na mesma hora eu disse, vamos dar a mentoria no celular. Você sabe o que é da área de tecnologia? Mas não é um pessoal que está começando na tecnologia. É um pessoal que está na tecnologia, assim, no nível sênior. E a gente fez o encontro e, lógico, poderia ter sido melhor, poderia. Mas, assim, a avaliação foi extremamente positiva. Das 20 e poucas pessoas, foram 17 ótimos e 3 bons. Então, assim, para um encontro feito no celular.
Com certeza. Quando eu digo assim, se eu tivesse uma mentalidade fixa, se eu não tivesse segurança do que eu faço, se eu tivesse atrelada a ser perfeita, eu tinha dado conta, eu tinha feito isso? Não, Não. com certeza não. É o perfeccionismo, né? Que a gente fala tanto de perfeccionismo, tem mais a ver com autocobrança, né? Com insegurança também. Isso era uma coisa, é uma coisa ainda, e eu acho até uma questão, você pode até me confirmar, eu sinto que a questão da mentalidade, essa flexibilidade, né? De estar sempre mudando e sempre em adaptação. E a gente não, é o que você falou, realmente encaixa no que eu imagino, no que eu penso, no que eu sinto, dessa gavetinha. Você vai ter sempre que trabalhar aquela mentalidade que é a base, né? Que é aquela base de família, que é aquela base. Eu nunca vou deixar de ser uma pessoa perfeccionista, eu nunca vou deixar de ser uma pessoa vitimista, mas eu vou trabalhar esse meu vitimismo para ele estar equilibrado ao ponto de eu conseguir controlar e, se for o caso de ter um momento de vitimismo, ser no momento adequado àquilo e não simplesmente tudo que acontece, ai meu Deus, eu sou a pessoa mais incompreendida do mundo, mas o tempo Oh, todo dia. vendo isso, né? Tinha um bonequinho, né? Uma hiena de um desenho animado que fazia ó céus, ó dia, ó azar, alguma coisa desse tipo. Sim, sim. Sempre que a gente fala de vitimismo, a gente lembra disso. Mas assim, eu não usaria a palavra nunca. Eu diria o seguinte: você vai ter sempre sua essência, mas você vai poder adequar para a sua nova. Porque assim, todo dia existe uma nova Lorena, existe uma nova Beta. E a gente vai criando esta nova pessoa de acordo com o que a gente se permite. Então, é possível que você, nesse processo de criação, você venha a construir uma beta onde aquilo ali não tem mais espaço, sabe? É como você disse muito sabiamente, perfeccionismo tem a ver com insegurança. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Porque as pessoas não se arriscam a fazer uma coisa que elas não consideram que vai ser perfeita, porque elas percebem as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades. E se a gente não tiver fragilidade, a gente vai ser quem? Porque seres humanos têm vulnerabilidade, seres humanos têm fragilidades. Exatamente. Então, o que eu dei como exemplo essa situação da quarta-feira? Para mostrar que eu usei uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade empreendedora. Eu não fiquei numa mentalidade fixa de dizer, pronto, agora, gente, fudeu, acabou, vamos encerrar, vamos remarcar, não vai dar. Não, vamos fazer. Vocês topam? Topam. Vamos fazer, bora. É o que tem para hoje. Tem a ver com com aquela questão de é melhor você fazer do que o feito do que como é que é? Perfeito. Do que o É perfeito. melhor feito do que perfeito. Porque perfeito não sai nunca. Exatamente. E sabe o que era engraçado? Que eu me deu um start assim, de repente eu falei, gente, parece que eu até brinquei, falei, gente, que pensamento de maluco eu tirei a vida toda. Eu, no ensino fundamental, eu não entregava os meus trabalhos. Eu fazia e não entregava. Aí a professora falava assim, Roberta, cadê o seu trabalho? Aí eu, não, entrego depois e não entregava. O que acontecia? Eu ficava sem nota daquele trabalho. Aí eu falei assim, gente, hoje parece muito lógico, parece assim até ridículo eu estar falando isso aqui. As pessoas falam assim, gente, meu Deus do céu. Mas é engraçado que eu encontrei pessoas pensando do mesmo jeito. Eu falei assim, bem, gente, realmente as pessoas pensam assim, isso é sério. Isso é sério. Uhum. O que acontecia? Ficava com zero. Eu não entregava, ficava com zero. E hoje eu falo assim, gente, eu tenho que entregar que eu fico com 20. Que eu não seja 100, que não seja nem a metade, mas eu tenho que entregar. E hoje a minha prioridade é exatamente essa, entregar.
entregar o meu melhor. Eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. Eu sei, mas dentro da minha capacidade, dentro do que eu tenho, né? Hoje aqui eu brinco, gente, adoro uma gambiarra, eu gosto. E eu tenho aqui uma luz. A minha luz foi eu que fiz. Botei papel manteiga. E tá aqui. Ela tá funcional. Ela não é a perfeita, ela não é a melhor, ela não é aquela marca tal que vai ser maravilhosa, que vai me deixar com o rosto maravilhoso. Mas é a que eu tenho e foi feita com carinho, foi feita com o melhor que eu podia fazer. E assim por diante, eu passo muito isso para os meus alunos também. Gente, massas artesanais, que tem muito a ver com isso, às vezes as pessoas chegam ali e querem fazer um perfeito. Nossa, mas eu não faço igual você faz. Quem disse para você que eu comecei assim? Quem disse para você? Quem te contou? Quem te falou que quando eu comecei, quando eu aprendi, a minha massa era a melhor do mundo? Eu tive 8 anos para aprender e continuo aprendendo nesse meu processo. Então, assim, eu passo o que eu sei hoje para você chegar até aqui. Mas quando você chegar até aqui, eu vou ter andado até ali. E você vai continuar andando também. Então, não adianta a gente achar que tudo tem que ser perfeito. Eu gosto muito da palavra, da Bíblia, e ela fala que a gente segue um caminho de perfeição. A gente não é perfeito. Seja perfeito como ele foi perfeito. Mas isso não quer dizer que eu sou perfeita, e sim eu busco a perfeição. Todo dia eu busco me aperfeiçoar, me melhorar, né? Estar melhor do que ontem. Cada dia eu sou uma nova Beta, cada dia, né, Lorena? Você é uma nova Lorena. Isso é lindo que você falou e perfeito. Perfeito. Isso que você falou pra gente. Perfeito. Deixa eu dizer, bem-vinda, Andresa, Vanessinha também. E a palavra perfeito? Vamos pegar a palavra perfeito. Perfeito vem do latim, perfecto, feito ao todo. Se a gente pensa no contexto, quem está feito por completo, não tem para onde crescer. Exato. Aí volto para o meu exemplo. O infinito, o universo não é infinito. Porque se o universo está crescendo, se até o universo tem para onde crescer, alô, vamos pensar aí, quem somos nós para não termos para onde crescer? Exatamente. Até o universo se expande. Então, a sua mentalidade também pode, desde que você se permita refletir, questionar, ter uma mentora. Para quê? Para pegar a tua mão e levar você a essas conexões. Por quê? Porque isso não dá para a gente fazer com a gente mesmo, a gente precisa do outro, é na interação. E o que é muito gostoso é que, assim, eu gostei muito da Beta, a Beta gostou muito de mim, mas a gente nunca parou para conversar. E quando ela me convidou, eu digo, ai, maravilha, adorei. Aí ela disse, estou super animada. Qual o tema? Eu digo, escolha. Aí ela, mentalidade, tudo bem, tudo bem. Parece que a gente estava conversando disso há 10 anos, o tempo todo. Por quê? Isso chama-se sintonia, minha gente. A gente se permitiu, sabe, esta conexão. E aí é onde eu digo assim, comunicação tem a ver com conexão. Não é somente você passar a informação, é você se conectar de fato com os outros. E é essa tanto a minha proposta como a proposta de Beta. Então, assim, tenho certeza que as mentoradas delas sentem isso, como as minhas também. A gente tem o prazer e a alegria de ver o desenvolvimento, ver as pessoas crescerem e alcançarem seus objetivos dentro do contexto delas, porque cada uma tem o seu contexto. Nunca a pessoa que tem tá 1 ano, 2, 3 fazendo alguma coisa, vai ter expertise. Lógico que quem não tem 25 anos na educação, no desenvolvimento humano, não pegava uma bomba que eu peguei, como eu expliquei, e dava conta de boa. E tinha 17 ótimos de avaliação. De um pessoal extremamente exigente, nível sênior, de uma instituição enorme, voltada só para a tecnologia. O povo topou.
de um grupo que só tinha uma mulher, tudo, o resto era homem, o povo topou, participou. A gente fez todo o processo. E se eu tivesse um ano de experiência, eu não teria essa segurança. Eu não teria essa flexibilidade. Talvez eu tivesse a criatividade, porque eu sempre fui muito criativa. E talvez eu tivesse a ousadia, porque eu sempre fui muito ousada. Porque eu comecei a dar palestra aos 14 anos, né, Beta? Então, começa por aí. A pessoa sempre foi muito ousada. Mas a ideia é que, assim, com... Oi, Jô, muito bom escutar sobre essa temática com vocês. Ah, essa minha mentorada linda! Então, assim, onde vocês podem pegar um pouquinho mais sobre isso? Boa noite, Dindinha. Quem for lá no Viver de Mentorias, na bio, tem o curso Adeus Procrastinação, que a gente trabalha muito mentalidade. Muito, né? Tem também o método para remover, né? Não ter mais medo, porque a gente tem que. Mentalidade também dá muito medo. O perfeccionismo, a gente tem muito medo de errar. Eu achei excelente o seu exemplo. Muito, muito, muito obrigada. Você disse, eu fiz isso quando eu era adolescente, quando eu estava no ensino médio. As pessoas fazem isso em qualquer idade. Quando você diz assim, eu fazia o trabalho da escola e não entregava, com medo de não ter aquela nota que eu esperava. Você naquela época não tinha consciência, hoje você tem consciência. Então, essa mentalidade, essa clareza se chama maturidade. Mas assim, você só enxerga. Se você tivesse uma pessoa naquele momento jogando luz para você, você teria enxergado. Hoje, teve que passar por muita coisa na vida para você enxergar. Então, quando nós, mentoras, jogamos luz diante das dificuldades, dos desafios dos nossos mentorados, das nossas mentoradas, o salto de desenvolvimento é muito rápido, exatamente por isso, porque não era uma coisa que a pessoa estivesse vendo, não estava consciente. Então, é muito bom as pessoas entenderem que quando a gente se propõe a explicar mentalidade é a sua maneira de ver o mundo, se você não vá para a linha, estou certo ou estou errado. Porque o seu cérebro, ele vai sempre ter argumentos para convencer você que você está certa. Que você está certo. Gente, ninguém mente mais para você do que você mesma, do que você mesmo. Diga, não, seja bem. Se você quiser se convencer que o céu é cor de laranja, com bolinhas cor-de-rosas, você vai acreditar nisso. Então, você precisa ter a maturidade de se questionar, dizer assim, peraí, se só existe a minha certeza, a minha visão no mundo, o que as outras pessoas estão fazendo aqui no mundo? É isso. É sobre isso que é mentalidade, é sobre isso que nós estamos falando. É o nosso olhar. E aí, quanto mais generoso a gente se torna com a gente mesmo, mais empático a gente consegue ser para o outro. Aí eu volto a falar, trazer um pouquinho lá da Bíblia, né, que fala assim, né, que a gente deve amar a Deus e depois fala amar ao próximo, mas como a ti mesmo. A gente não vê esse outro mandamento aí no meio, que está embutido aí no meio, né, entre um e outro, né? Na verdade, o amar o próximo é o terceiro e não o segundo, porque você precisa ter amor próprio, você precisa ser caridoso consigo mesmo, porque quando você tem caridade consigo mesmo, você consegue transmitir, ter caridade com o próximo. E isso também é uma percepção que eu tive. Eu falei assim, por que às vezes a gente se exige tanto, de uma forma tão brutal, e às vezes a gente fica, na verdade, passando pano, porque na verdade, se eu passo pano só em cima do outro, sendo caridoso, eu não estou sendo generoso. E aí a gente começa a ter essa percepção da gente mesmo. Como que a gente está fazendo com a gente? Porque eu sou igual a você.
né? Eu sou igual ao próximo. Então, o meu próximo é igual a mim, então eu preciso ser generosa comigo. E o que você fez, né, na quinta-feira de não ter a sua live, foi ser generosa com você. Você já é tão generosa com os outros, trazendo o seu conhecimento, e aí você se permitiu ser generosa com você, porque você sendo generosa com você, a próxima live você vai se doar mais ainda, porque você teve carinho com você. Então isso é muito importante, gente. Esse assunto, essa série de lives, esse conhecimento que a Lorena está trazendo é incrível, é o princípio de tudo. Você não faz nada daqui se você não sair daqui, se você não transformar aqui, você não consegue fazer nada para frente. Isso em qualquer área, na área de TI, na área de massas, na área da gastronomia em geral, que eu venho de uma área de gastronomia em que é muito brutal, uma profissão muito cobrada, muito autocrítica, sabe? Que visa muito o perfeccionismo, tudo tem que estar perfeito, e ainda mais agora, né, que com a mídia, com os realities, que foi muito bom para a gastronomia, foi muito bom, muito generoso para os cozinheiros, mas também, em contraponto, também ter essa exigência maior, essa cobrança maior. Então, a gente olhar isso e se permitir, não, eu estou no processo de aprendizado, amanhã eu vou saber isso, hoje eu sei isso, hoje eu me permito ser isso, fazer isso. E isso é importante. E aí você lembrou-me da história da máscara, né? Caiu a máscara no avião, você primeiro precisa colocar a sua para depois colocar no outro. Então, assim, vejam como é interessante. Em função da minha história de vida, eu sou uma pessoa católica também, eu sou uma pessoa que tem Deus no coração, mas quando eu trago os exemplos, eu tenho muito da questão de universo corporativo, de desenvolvimento humano, de estratégia. E a gente fala a mesma coisa, ela traz o exemplo na visão religiosa, que a gente está falando da mesma coisa. E isso é modelo mental, isso é mentalidade. A gente está falando a mesma coisa com aspectos, com abordagens diferentes, porque a nossa mentalidade é diferente. Então, nada mais auspicioso para a gente trazer nessa live, que a ideia era mostrar para vocês o que era mentalidade, do que as duas pessoas falando com exemplos distintos sobre a mesma coisa, porque as mentalidades são distintas. Quando eu digo, lembrem, você precisa ser generoso com você para você ser empático com o outro. Porque a minha abordagem é muito comportamental, porque por causa de mestrado, por conta de estudos, de foco, de vida, por causa das minhas caixinhas, por causa das minhas gavetinhas lá. E aí eu digo, aí eu me lembrei o quê? Olha, aquela história, caiu a pressurização do avião, você bota a máscara em você para poder você salvar o outro, porque se você não tiver vida, você não salva o outro. E aí ela traz, olha, a questão ama o próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, não é que ser egoísta, se amar. As pessoas têm essa. E aí, assim, quando eu trabalho muito com a questão de sabotadores, e quem tem o ajudante do dia muito alto acha que é egoísmo pensar em si. E na verdade não é. Porque se você não pensar em você, você não consegue pensar no outro. Se você não cuidar de você, você não consegue cuidar do outro. Se você não for generoso com você, você não vai ser empático com o outro. Então, isso é. E quando a gente diz assim, olha, e pode ser diferente, porque eu posso ser diferente amanhã. E é bom que seja. Porque há um ano atrás eu era de um jeito, Beta era de um jeito, daqui a um ano seremos de outro. E graças a Deus que seremos de outro. Imagina se a gente ficasse no mesmo canto. Por Gente, melhor que seja esse canto. com certeza, o ideal é isso mesmo, que a gente mude
mude, se transforme sempre, esteja sempre em evolução, em transformação, em melhoramento. Eu gosto de trazer, às vezes, né, exemplos em gerais, né, não só bíblicos, né, mas é interessante que eu vejo muito ensinamento bíblico nesse mundo, nessa vida que eu tô vivendo hoje, no digital. Eu falo assim que eu estou vendo na prática alguns ensinamentos teóricos que eu tive no meu processo de adolescência, de maturidade, de casamento, eu tenho visto na vida. E pessoas maravilhosas, assim como a Lorena, a Lívia querida entrou aí também, a Lívia também traz uma mensagem muito legal. E pessoas que, vamos dizer assim, não teriam nada a ver com o mundo religioso, e não é esse o meu propósito, trazer nada em relação religiosa aqui, mas é uma referência de alguém muito, muito inteligente, sábio, né, como foi Jesus, e a palavra traz, e é um ensinamento prático, realmente eu vejo esse ensinamento prático, e trazer essa comparação, mas tem sido gostoso, porque realmente é prático o que a Lorena traz na prática, eu estou trazendo numa forma de teoria, mas também poderia citar aqui o Mário Sérgio Cortella, que tem pensamentos maravilhosos, trazem coisas maravilhosas, e outros filósofos, outros pensadores, que de igual modo trazem uma transformação de vida e que eu estou vivendo aqui agora, né? E como Exatamente. os ensinamentos da Lorena que eu tenho aprendido, que eu tenho visto, e é uma live. Às vezes eu pego metade da live dela e saio dali da live e falo, gente, que maravilhoso! Aquilo que eu estava aprendendo, que eu aprendi, tudo a ver, tá tudo a ver, tem tudo a ver com o que ela está ensinando agora. Então a gente vai percebendo, é um reforço para a nossa transformação, porque muitas pessoas estão vivendo a transformação, estão passando por essa mudança de mentalidade, adquirindo nova mentalidade, adquirindo novas complementações para a mentalidade que ela tem. E aí ouve a Lorena falar alguma coisa, ou ouve uma mensagem bíblica, ou ouve uma Lívia falar, ó, trazer uma mensagem gostosa, de ser positiva, de ter carinho. Ela fala muito de autocuidado também. Alto amor. E vai complementando, e você vai entendendo que, puxa vida, que legal, né? Realmente tem a ver a minha transformação. E tudo começa com a nossa mentalidade, o entender a nossa mentalidade, a entender o que a entender como fazer essa mudança também de forma suave, de forma que não seja agressiva, se autopunindo, porque, ai meu Deus, igual. Se a pessoa, se eu chego assim, ai meu Deus, eu sou vitimista, que coisa horrorosa, que coisa horrível, eu sou a pior pessoa do mundo, eu vou virar vitimista, eu vou continuar na mesma mentalidade, né? Então, Exato. tem que ser suave, tem que ser leve consigo mesmo. E aí a gente vai complementando esse conhecimento. E hoje eu sou muito grata por ter conhecido a Lorena. A gente não conversa, mas eu ouço muito o que a Lorena fala, e eu tenho certeza que ela ouve muito o que eu falo, porque também vejo ela várias vezes lá na minha live. Às vezes não está completa, porque eu sei que a correria é aquela loucura, tanto minha quanto a dela. Mas a gente está ali, o momento que a gente pega, a gente dá atenção. E por isso que a gente nem precisa conversar muita coisa. Foi papo, né, Lorena? Porque Exatamente. a gente tem se ouvido, a gente tem se escutado, tem atentado para que uma está falando. E isso tem feito a gente crescer, isso tem feito a gente transformar a nossa mentalidade, uma mentalidade adequada ao que a gente está vivendo, né? Ao que a gente precisa viver hoje. Com certeza. A Lívia falou assim, a autocrítica desumana é complicado, devemos nos acolher mais. Exatamente isso. Tudo a ver com o que a gente está falando, né? Porque na hora que você percebe a sua mentalidade, já é um primeiro passo para você expandi-la. Porque você tomou consciência e sabe que vamos agora ter a oportunidade de ampliar. Porque cada dia eu vou crescer mais.
crescer em conhecimento, crescer em sentimento, crescer em generosidade, crescer em acolhimento, crescer no que eu fizer a escolha para crescer. Se eu quiser crescer em raiva, eu vou crescer em raiva, mas não é uma escolha que eu quero. Então você precisa também ter consciência e fazer escolhas certas. Por isso que o processo decisório é tão importante. Quando eu digo, a gente traz luz na mentoria, tanto eu como o Beta, as coisas, e as pessoas tomam essa consciência e podem tomar melhores escolhas, tomarem melhores decisões, é porque assim, você decide o que é que você quer viver mais. A gente quer viver, tanto eu como o Beta, a gente quer viver mais conexão. Exatamente. Travou aí para Que, você, Luciana? não, que live gostosa. Eu tô só assim, encantada, gostando demais do nosso papo. Exatamente, a gente fica realmente refletindo. Eu tô aqui de vez em quando você fala meio arrepiada. Fiquei arrepiada aqui porque o papo é gostoso, mas é porque faz sentido. É algo que faz muito sentido, né? E espero que vocês que estão aqui também estejam percebendo que faz e entendendo que faz sentido na sua vida, para sua vida, né? E a gente poderia aproveitar também aqui, gente, se tiver alguma pergunta, já manda aqui para o chat para a gente poder responder. Se tiver alguma dúvida em relação a isso, alguma curiosidade em relação a Lorena, em relação ao meu trabalho, já aproveita aí que a gente vai falar aqui para vocês, tá bom? E já agradeço a presença de vocês, que maravilhoso. Olha, em pleno aqui no Rio, Lorena, amanhã é feriado. Feriado foi ontem e feriado hoje, amanhã também. Então, Uhum. 2 feriados que Eu tem. disse, é uma ponte de feriados. Exatamente. Sexta-feira à noite. Gente, nós bombamos. Sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, exatamente. Exatamente. Para vocês entenderem quanto a gente queria fazer essa live para vocês. E o quanto a gente honra a presença de vocês que estão aqui e que vão nos assistir. Porque, assim, a gente estava com a agenda muito, muito, muito cheia. Mas a gente queria tanto que a gente disse, vai na sexta-feira à noite. Vamos na sexta... nem lembramos que tinha feriado, nem lembramos de nada. Vamos, marcamos e pronto. E estamos aqui extremamente felizes. Com Por certeza. quê? Porque é o que a gente escolheu viver. É o que a gente escolheu fazer. Exatamente. Escolhemos estar aqui com vocês, trazendo esse conteúdo. E que a gente espera, né, Lorena? Eu acho que eu acredito que eu posso falar por você também. E esperamos mesmo, vai acrescentando algo especial na vida de vocês, porque eu falo de massas artesanais e eu vou te ensinar, se você quiser, na quinta-feira eu vou estar lá, né? A Lorena vai estar já, porque o trabalho dela já é fantástico, gente, mas ela vai estar lá no trabalho dela, vai estar te ensinando técnicas, o jeito lá de articular as coisas do jeitinho dela. E a gente trouxe aqui uma coisa especial, algo para você refletir, algo para trazer mudança para sua vida, trazer transformação, trazer boa energia para que você saia daqui e amanhã acorde assim, poxa vida, faz sentido. E eu quero isso para minha vida, eu quero uma transformação na minha vida e eu vou buscar isso, né? E começando com essa sementinha que a gente colocou aqui para você, da sua mentalidade, reflita, faça um espelho, né? Coloque um espelho na frente, porque é o que eu falei, e não são palavras minhas, mas a única mudança, a única transformação que a gente pode fazer real é a nossa. Tem uma historinha que eu acredito que muitos devem conhecer, a Lorena talvez conheça, que eu ouvia muito quando criança e faz um sentido enorme, é que existia um homem que ele queria mudar o mundo. E ele falou assim, nossa, eu vou mudar o mundo. Ele foi todo empolgado. Quando ele olhou, ele falou, nossa, o mundo é muito grande. Então eu vou mudar o meu país. E aí ele foi olhando e percebeu que o país dele era muito grande. Eu vou mudar meu estado. Meu estado, eu acho que eu tenho condição. E ele percebeu que o estado ainda era grande e assim sucessivamente. Ele foi para a cidade dele. Ele olhou para o bairro dele e falou, meu Deus, o meu bairro continua grande, tem muitas pessoas aqui. Eu vou mudar a minha casa, a minha família. E ainda assim, gente, ele percebeu
que a família dele era grande demais para ele, mas que ele podia fazer uma mudança através da mudança da vida dele, a transformação da vida dele, das atitudes dele. Isso a gente pode, isso está nas nossas mãos, isso está na sua mão para fazer essa transformação e essa mudança. E espero realmente sempre, a gente está sempre em mudança, a gente não está aqui para dizer que a gente está sempre na mudança, a gente está sempre mudando, sempre se transformando. E não vai ser diferente na sua vida, né? Assim, ressaltando, linda essa história, só para lembrar, está na sua mão, mas a gente não está dizendo que é fácil, a gente sabe que é difícil, e a gente sabe que é importante que você procure ajuda, porque às vezes você vai se sentir muito solitário, muito solitária, e ter ajuda para encurtar esse caminho é muito bom, é um autocuidado, porque se eu posso ter uma mentora para me dar suporte, por que não? Então, assim, essa historinha sua, só porque eu sei que já está mais ou menos na hora da gente terminar, mas assim, lembrei assim, uma coisa puxa a outra, né? Que vou resumir bastante, mas aquela historinha do rapaz que estava passeando na areia e de repente viu um monte de estrela do mar, e aí começou a jogar de volta no mar. E aí um rapaz que estava olhando, passando, você está vendo que você não vai as estrelas no mar de volta? Não vai fazer diferença nenhuma que você está fazendo. Aí ele pegou uma estrela na mão e disse, para essa, faz. E aí jogou no mar. Então, a gente está aqui para fazer diferença para você. Lindo, lindo, é verdade. É verdade. Muito, muito lindo, muito lindo. Ó, fiquei arrepiada aqui. Gente, assim, Tô transbordando hoje, Beta. Tô transbordando hoje. Eu não dei live ontem. Então, assim, vamos transbordar juntas. que bom, que bom. Muito por essa oportunidade. Eu sei que foi um convite. Na verdade, foi um convite mútuo, né? Mas é uma oportunidade maravilhosa de ter aproveita, desfrutado de um pouquinho do seu tempo que acrescentou para mim. Para mim está sendo muito válido, né? E agradecer também esse pessoal que está aqui nessa sexta-feira. Dividindo com a gente, né? Também dividindo o tempo precioso de vocês, porque é precioso o tempo de vocês. Vocês não estão aqui jogando o tempo fora, vocês estão aqui cultivando alguma coisa. E quero convidar você que não me conhece, que não conhece meu perfil e nem conhece você do outro lado também, que não conhece o perfil da Lorena, nos visite, olhe lá o nosso trabalho, o trabalho que a gente